Muito bem, amigos ouvintes, como é que vocês estão? Bom, mais uma vez aqui para falar alguma coisa para vocês, né? Para ouvirmos alguma coisa junto e aprendermos a cada dia mais. Bom, eu gostaria de deixar um áudio para vocês agora de um pensador que desfez a sua própria religião, vamos dizer assim, chamado Jiddu Krishnamurti, um indiano que, segundo a sua própria história, isso você pode pesquisar, foi escolhido como instrutor do mundo por alguns líderes da época, mas vendo ele que isso não era, vamos dizer, depois de algum tempo, né, de estudo, de palestras, ele percebendo que isso não era viável, que isso não era uma coisa correta, né, que já existiam milhares de religiões, cada um falando a sua verdade, ele então desfez o seu próprio grupo, a sua própria religião. E uma de suas palavras é que, como ele mesmo disse, a verdade é uma terra sem caminho. Então, há muito tempo ele desfez a sua própria religião e após isso ele foi um grande palestrante, um grande, vamos dizer, pensador e um grande questionador das religiões, não é? Bom, vamos ouvir um pouco sobre ele, né? Ele falou sobre muitas coisas, questionou muitas coisas na vida após esse abandono da religião. E a educação não ficou fora das questões que ele fez na vida. Ele observou também a educação no mundo, a alienação, todo esse tipo de coisa, né? O fato de um ser de esquerda, o outro de direita, enfim, tantas ideologias, para quê? Ele sempre questionava todas essas coisas. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: quem viaja pelo mundo pode notar a extraordinária semelhança da natureza humana, seja na Índia, seja na América, na Europa ou na Austrália. Isso se verifica principalmente nos colégios e nas universidades. Estamos como que fabricando, segundo um modelo, um tipo de ser humano cujo principal interesse é procurar a segurança, tornar-se pessoa importante ou viver deleitavelmente e com o mínimo possível de reflexão. A educação convencional dificulta sobremodo o pensar independente. A padronização do homem conduz à mediocridade. Ser diferente do grupo ou resistir ao ambiente não é fácil e, não raro, é arriscado, porque adoramos o bom êxito. O esforço empregado para obter sucesso, que é o desejo de recompensa, seja na esfera material, seja na chamada esfera espiritual, a busca de segurança interior ou exterior, o desejo de conforto, tudo isso representa um modo de agir que abafa o descontentamento, põe termo à espontaneidade, gera o temor e este impede a compreensão inteligente da vida. Com o avançar da idade, a mente e o coração vão se envoltando cada vez mais. Bom, procurando o conforto, encontramos em geral um cantinho sossegado na vida, onde podemos viver com o mínimo de conflito possível, e não ousamos mais dar um passo sequer para sair deste isolamento. Este medo
para com a vida, este medo para com a luta e este medo à experiência nova. Mata em nós o espírito de aventura. Por causa de nossa criação e educação, temos medo de ser diferentes do nosso próximo. Tememos pensar em desacordo com o padrão social vigente, num falso respeito para com a autoridade e para com a tradição. Felizmente, algumas pessoas se interessam com seriedade pelo exame dos problemas humanos, livres dos preconceitos da esquerda ou da direita. Mas a grande maioria dentre nós não tem o verdadeiro espírito de descontentamento, de revolta. Quando nos submetemos ao ambiente sem compreendê-lo, todo o espírito de revolta que acaso possuímos esmorece, e nossas responsabilidades, em breve tempo, o apagam definitivamente. Existem duas espécies de revolta: a revolta violenta, que é a mera reação sem inteligência contra a ordem vigente, e a profunda revolta psicológica da inteligência. Muitos se revoltam contra velhas ortodoxias, apenas para caírem em outras novas, em novas ilusões e secretas concessões aos próprios apetites. O que em geral acontece é que nos desligamos de um grupo ou conjunto de ideias e ingressamos em um outro grupo, adotamos outros ideais, criamos novos padrões de pensamento contra o qual nos revoltamos outra vez. Bom, toda reação gera oposição e toda reforma cria a necessidade de novas reformas. Existe, porém, uma revolta inteligente, que, não sendo reação, nasce com o autoconhecimento, com o percebimento do nosso próprio pensar e sentir. Só quando enfrentamos a experiência tal como se apresenta, quando não evitamos perturbações, é que podemos manter a inteligência altamente desperta. E a inteligência altamente desperta é a intuição, o único guia seguro na vida. Qual é, pois, o significado da vida? Para que vivemos e lutamos? Pergunta. Se nos educamos apenas para nos tornarmos pessoas eminentes, para conseguirmos melhores empregos, para sermos mais eficientes, para exercermos domínio mais amplo sobre os outros. Em tal caso, nossas vidas serão superficiais e vazias. Se somos educados apenas para sermos cientistas, eruditos casados com seus livros, ou especialistas devotados à ciência, estaremos então contribuindo para a destruição e a desgraça do mundo. Se a vida tem um significado mais alto e mais amplo, que valor tem nossa educação se nunca descobrimos esse significado? Podemos ser superiormente cultos se nos falta, porém, a profunda integração do pensamento e do sentimento. Nossas vidas são incompletas, contraditórias e cheias de temores torturantes. E, enquanto a educação não abranger o sentido integral da vida, bem pouco significará. A civilização atual divide a vida em tantos compartimentos que a educação, excetuando-se o ensino de uma profissão ou técnica determinada, tem muito pouco valor. Em vez de despertar a inteligência integral do indivíduo, a educação o induz a adaptar-se a um padrão, vedando-lhe assim a compreensão de si mesmo como um processo total.
procurar resolver os numerosos problemas da existência nos seus níveis respectivos, classificados como estão, isto é, os problemas em diferentes categorias, denota uma total ausência de compreensão. O indivíduo é constituído de várias entidades, mas o realçar as diferentes e, ao mesmo tempo, favorecer a produção de um tipo definido leva a resultados complexos e a contradições. A educação compete promover a integração dessas entidades separadas, visto como, sem integração, a vida se transforma numa série de conflitos e tribulações. Para que formar advogados se perpetuamos os litígios, meu Deus do céu? Que valor tem o saber se continuamos em nossa confusão? Qual o significado da capacidade técnica e industrial se a utilizamos para nos destruirmos mutuamente? Não é? Ora, qual a finalidade da existência se ela leva à violência e à desdita extrema? Conquanto tenhamos dinheiro ou sejamos capazes de ganhá-lo, apesar de termos prazeres e religiões organizadas, vivemos num conflito interminável. Cumpre distinguir entre pessoal e individual. O pessoal é acidental. Por acidente, entendo as circunstâncias de origem, o ambiente em que fomos criados, com seu nacionalismo, suas superstições, distinções e preconceitos de classe. O pessoal ou acidental é só momentâneo, ainda que esse momento dure a vida inteira. E como o atual sistema de educação se baseia no pessoal, no acidental, no momentâneo, só conduz à perversão do pensamento e à implantação de temores defensivos. Fomos todos preparados pela educação e o ambiente para a busca de proventos e segurança pessoal, para lutarmos em nosso próprio interesse. Embora costumemos dissimulá-lo com frases amenas, fomos educados para várias profissões dentro de um sistema que se funda na exploração e no temor, com sua concomitante avidez. Tal educação acarretará, inevitavelmente, confusão e tribulações para nós e para o mundo, pois cria em cada indivíduo aquelas barreiras psicológicas que o separam e o mantêm isolado dos outros. A educação não é uma simples questão de exercitar a mente, ou exercitar a mente. O exercício leva à eficiência, mas não produz a integração. A mente que foi apenas exercitada é o prolongamento do passado, nunca pode descobrir o que é novo. Eis porque, para averiguarmos o que é educação correta, neste caso, cumpre-nos investigar o total significado do que significa viver. Para a maioria das pessoas, o significado da vida como um todo não é altamente relevante e nossa educação encarece os valores secundários, fazendo-nos apenas proficientes num determinado ramo do saber. Ainda que necessários o saber e a eficiência, se lhes atribuímos importância demasiada, somos levados ao conflito e à confusão. Existe uma eficiência inspirada pelo amor, que leva muito mais longe, que é bem superior à eficiência da ambição. O amor é bem superior à eficiência da ambição.
E sem o amor, que traz a compreensão integral da vida, a eficiência gera a crueldade. Ora, não é isso exatamente o que acontece no mundo inteiro? A educação atual está aparelhada para a industrialização e a guerra, e desenvolver a eficiência é seu alvo principal. Estamos dentro da engrenagem dessa máquina de competição impiedosa e destruição mútua. Se a educação conduz à guerra, se nos ensina a destruir ou a ser destruídos, não falhou completamente? Para instituirmos a educação correta, é indispensável compreender o significado da vida como um todo. E para tal, devemos ser capazes de pensar, não rigidamente, mas de maneira direta e verdadeira. Um pensador inflexível não tem pensar próprio, porque se ajusta a um padrão, repete frases e pensa dentro de uma rotina. Não se pode compreender a existência da forma abstrata ou teórica. Compreender a vida é compreender a nós mesmos. Este é o princípio e o fim da educação. Educação não significa apenas adquirir conhecimento, coligir e correlacionar fatos. É compreender o significado da vida como um todo. Mas o todo não pode ser alcançado pela parte, como estão tentando fazer os governos, as religiões organizadas e os partidos autoritários. A função da educação é criar entes humanos integrados e, por conseguinte, inteligentes. Podemos tirar diplomas e ser mecanicamente eficientes sem ser inteligentes? A inteligência não é mera cultura intelectual, não provém dos livros, nem consiste em jeitosas reações defensivas e asserções arrogantes. O homem que não estudou pode ser mais inteligente do que o erudito. Fizemos de exames e diplomas critério de inteligência e desenvolvemos espíritos muito sagazes, que evitam os problemas humanos vitais. Inteligência é a capacidade de perceber o essencial. O que é despertar essa capacidade em si próprio e nos outros? Eis em que se resume a educação. A educação deve ajudar-nos a descobrir valores perenes, para que não nos apeguemos a fórmulas ou a repetições de slogans. Deve ajudar-nos a derrubar as barreiras nacionais e sociais, em lugar de as reforçar, porquanto essas barreiras geram antagonismo entre homem e homem. Infelizmente, o nosso atual sistema de educação nos torna subservientes mecânicos e fundamentalmente incapazes de pensar. Embora desperte nosso intelecto, deixa-nos interiormente incompletos, estutificados e estéreis, sem uma integral compreensão da vida. Os nossos problemas individuais e coletivos só tenderão a crescer em profundidade e extensão. Não visa a educação a produzir meros letrados, técnicos e caçadores de emprego, mas homens e mulheres integrados, livres de todo o temor, porque só entre tais entes humanos pode haver paz duradoura. A compreensão de nós mesmos extingue o medo para pelejar com a vida de momento em momento, enfrentar suas complicações, tribulações e imprevistos. Deve o indivíduo ser infinitamente flexível e, portanto, livre de teorias e de certos padrões de pensamento.
Não deve a educação estimular o indivíduo a adaptar-se à sociedade ou a manter-se negativamente em harmonia com ela, mas ajudá-lo a descobrir os valores verdadeiros que surgem com a investigação livre de preconceitos e com o autopercebimento. Não havendo autoconhecimento, a expressão individual se transforma em arrogância, com todos os seus conflitos agressivos e ambiciosos. A educação deve despertar no indivíduo a capacidade de estar cônscio de si próprio e não apenas deixá-lo comprazer-se na expressão individual. Que benefícios, meus irmãos, traz a instrução se no decorrer da vida nós nos destruímos? A série de guerras devastadoras que temos tido, uma após outra, evidencia uma falha fundamental na educação que proporcionamos a nossos filhos. Quase todos nós, creio, estamos cônscios disso, mas não sabemos como atender ao problema. Os sistemas, quer educativo, quer políticos, não se transformam miraculosamente. Só se modificam quando existe em nós uma transformação fundamental. O indivíduo é de primordial importância e não o sistema. E enquanto o indivíduo não compreender o processo total de si mesmo, nenhum sistema, seja da direita, seja da esquerda, trará ordem e paz ao mundo. Muito bem, meus amigos. Esse aqui foi um áudio do Jiddu Krishnamurti, esse indiano pensador que desfez a sua própria religião, né? E passou a vida inteira questionando as coisas importantes da vida, e uma delas foi sobre educação. Você pode pesquisar sobre o Jiddu Krishnamurti se você se interessar, não é? E falaremos mais, né, sobre ele. Farei mais áudios sobre ele, porque de fato foi um pensador muito importante, um questionador da vida, né? Não simplesmente um repetidor das coisas. Tá certo? Então examine o áudio, veja o que você acha, e eu espero que esse áudio ajude a você pensar um pouco sobre a educação e o que a vida significa, né? Será que a educação está nos ensinando a, de fato, a viver em sociedade com amor ao próximo, com respeito à natureza, aos animais? Ou como ele diz, né? Como o Jiddu Krishnamurti diz, nos educamos ou somos educados para ser destruídos e destruir. Educados para ser simplesmente participantes de uma máquina, escravos de pessoas importantes nesse mundo. Educados para produzir guerra, para produzir destruição. Não é verdade? Muito bem, examine esse áudio, fique em paz, tá certo? Muita paz na sua vida e até a próxima.